Se deseja apoiar nosso canal e contribuir para a produção contínua de conteúdo de qualidade, é fácil. Basta acessar o link da nossa loja na descrição sempre que precisar adquirir algum produto. Com esse simples ato, você estará oferecendo um valioso suporte. Qualquer que seja a coisa, a mente irá encontrar sempre algo para dar a si mesma uma identidade. Uma identidade conceitual e fica com muito medo de perder a história, de abandoná-la, de passar para além dela. A história necessitaria de se tornar muito desagradável para que a pessoa fosse empurrada para fora dela. Porque, num sentido, a história é um sonho de quem eu sou. Se um sonho se torna muito desagradável, vai querer acordar. Se esse sonho sobre o meu eu não for totalmente desagradável, haverá sempre alguns mais desagradáveis do que outros. Veja como o eu conceitual tenta continuamente sobreviver. Não só sobreviver, mas também se proteger dos outros e usar os outros em seu benefício de uma forma ou de outra. É nesse grau que muitos seres humanos se relacionam. Aqueles que ainda não conseguiram ultrapassar isso, querendo usar o outro ou necessitando de se proteger dele. Estas são as duas coisas que governam o relacionamento entre duas pessoas no estado do ego. Usa ou teme o outro ser humano. Precisa dele ou o teme. Às vezes, ambas as coisas ao mesmo tempo. Desse modo, obviamente, mostra que não existe realmente nenhum relacionamento. Fica distorcido porque não sabe quem é. Tem apenas uma imagem na cabeça que tenta ficar mais forte, porque ainda não o é suficientemente. Ainda não sou suficiente. Para algumas pessoas, o significado de especialidade é atingido por queixas frequentes, não só na cabeça, mas também verbalmente. Queixam-se da vida, das pessoas, das situações. Isso não deveria estar a acontecer. Deveriam fazer algo sobre isso. É realmente muito mal. Estão permanentemente a se queixar e a reclamar. O ego adora isso porque você se torna certo. Quando se queixa de alguém ou de alguma coisa, sente que está certo e o outro errado. Não estou a falar num sentido prático. Por exemplo, devolve um objeto que comprou e que não está a funcionar. Tudo bem, é prático e está a fazer algo para resolver. As queixas a que me refiro são as histórias contínuas que a mente está a contar e que não têm qualquer sentido prático, causando sistematicamente um conflito nos relacionamentos com o momento presente. Há algo que está sempre errado e por isso se queixa. Pode acontecer se queixar também por algo que acabou de acontecer ou mesmo por algo que ainda não aconteceu. A pessoa sente que não pode ser ela própria ou está verdadeiramente em paz consigo mesma por duas razões. Devido a algo que aconteceu, que a impede de ser ela mesma, e por causa do que ainda não aconteceu, o que a impossibilita de ser ela mesma. Não é estranho? Preciso de algo para ser o próprio. Estamos a falar sobre diferentes facetas dos medos, para que possa reconhecê-los em si próprio. É um padrão universal em cada pessoa. É o que herdamos da mente humana coletiva. É um estado egocêntrico e inconsciente que opera sempre dessa forma, o mantendo-o encurralado na superfície do ser, na pequena faixa de ondulação, no movimento superficial da vida, onde atuam apenas os pensamentos-forma. É no nível das formas que estão os pensamentos-forma, as formas primordiais que vêm à sua cabeça sem cessar. Depois de cada um deles, vem logo a seguir outro e mais outro, ininterruptamente.
É uma corrente chamando continuamente a sua atenção, durante todo o dia, parecendo eletrizado. Ocasionalmente vai tendo pequenos vislumbres que o mantêm são, e assim vai sobrevivendo, impedindo-o de cometer suicídio ou de ficar completamente desorientado ou louco. Vai tendo alguns momentos de sanidade. Pode ter a certeza de que eles o mantêm vivo. Há aqui pequenos intervalos de alegria que se infiltram das profundezas do seu ser, através das camadas mais densas da sua mente. Existem pequenas fendas aqui e ali, e se elas não existissem, ficaria completamente perdido e não estaria sentado aqui. Esses momentos surgem talvez quando se depara com algo extremamente belo ou quando está em perigo, acordando da voz contínua da sua cabeça. Subitamente, uma vivacidade mais intensa vem à sua presença, mas de novo voltam os pensamentos. Para algumas pessoas, o perigo pode vir na forma de alguma doença, que o faz despertar, fazendo-o ver que todos os pensamentos que perseguia agora não têm importância nenhuma e não interessam mais. Aqui, algo entrou em colapso no nível do pensamento. Tudo o que importava já não tem mais contexto. Essa doença pode ser útil para alguns porque é um despertar. Outras pessoas se mantêm sãs por causa de um animal, porque é a única maneira de se manterem relacionadas com outro ser, um ser não conceitual. Quando se encontram com outros humanos, ficam encurraladas nos conceitos que têm sobre todos os humanos que encontram. Impõem conceitos mentais e imagens na sua forma de pensar. Eles sabem exatamente o que pensar sobre si. Eles não se relacionam consigo, mas sim com os pensamentos que têm de si. A maioria faz isso uns com os outros. Há apenas duas entidades de pensamento a tentarem relacionar-se, ambos necessitando-se e temendo-se. Por isso, os relacionamentos são tão problemáticos hoje em dia. Por essa razão, muitas pessoas preferem relacionar-se com os animais para se manterem sãs. Os animais de estimação têm uma função muito importante na sanidade humana e que ainda não foi devidamente reconhecida. Ao tocar o cão, ou o gato, ou outro animal, embora alguns até aí ainda o façam com o ego, permite-se ser você próprio. Não tem de se projetar psicologicamente no animal ou tentar ganhar algo com isso. Simplesmente é. Algo se transmite para si próprio, porque o animal vive mais profundamente ligado à fonte da vida do que a maior parte dos humanos. Eles estão menos afastados, ou melhor, a ilusão do eu, como entidade separada do resto do universo, não cresceu neles tão assustadoramente. Os animais ainda não perderam a unidade com a totalidade. Estão profundamente enraizados no ser. Por isso, não criam um mundo de problemas e são unos com a vida. Os humanos separam-se da vida. A sua imagem conceitual apresenta-se como aqui estou eu e ali está o resto do mundo. Há uma barreira e há o outro ser humano. Que conceito mais medonho, o outro. Necessitando e temendo os outros pela vida fora. O outro não passa de um conceito mental. Quanto mais forte está encurralado no seu eu egocêntrico, mais irá enfatizar a diferença com os outros. Os outros irão ficar sempre reduzidos a caricaturas ambulantes, porque os sentimentos que tinham em relação a eles foram reduzidos. Eles são quase todos basicamente caricaturas. Se ouvirem alguém falar de outra pessoa, referindo-se a ela como estúpida, fazendo uma série de julgamentos,
Reparem como esse indivíduo está a fazer uma caricatura de um ser humano estranho e distorcido. Quando se encontram com essas caricaturas, ficam espantados. Era esta a pessoa de quem eu estava a falar? O animal, pelo contrário, não está sobrecarregado por essa corrente contínua de pensamento. Ele não tem uma identidade conceitual como os humanos. Não se separou. Por essa razão, poderá ser um ponto de acesso de alguns humanos para o ser. A única forma de algumas pessoas conseguirem colocar os pensamentos afastados é ao acariciar um gato no peito, sentindo que, ao fazê-lo, ficam mais tranquilos, encontrando um lugar de serenidade. Sentem, então, o gato no peito, ou então simplesmente observando o animal. Poderá verdadeiramente afastar os pensamentos, tornando-se presente, porque o animal está presente. Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso. E então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acredita ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições, que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamentos, que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você em um outro, totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a liberação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você.
só podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? Então, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade no momento em que começamos a observar o pensador. Ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Quando a mente e todas as estruturas sociais, políticas e econômicas que ela criou entram no estágio final de colapso, os relacionamentos entre homens e mulheres refletem o profundo estado de crise no qual a humanidade se encontra atualmente. Como os seres humanos têm se identificado cada vez mais com a mente, a maioria dos relacionamentos não tem as raízes fincadas no ser. Por isso, se transformam em fonte de sofrimento e passam a ser dominados por problemas e conflitos. Nos dias de hoje, milhões de pessoas vivem sós ou criam os filhos sozinhas, por se sentirem incapazes de estabelecer um relacionamento íntimo ou por não desejarem repetirem os dramas doentios de relações anteriores. Outras passam de um relacionamento para outro, de um ciclo de prazer e dor para outro, em busca de uma satisfação ilusória, através da união com a polaridade de energia oposta. Outras continuam a viver juntas em um relacionamento em que prevalece a negatividade, em nome dos filhos ou da segurança, pela força do hábito, por medo de ficarem sós, por algum outro acordo vantajoso para o casal, ou até mesmo pelo vício inconsciente da excitação provocada pelo sofrimento ou drama emocional. Porém, toda crise representa não só perigo, mas também oportunidade. Se os relacionamentos energizam e elevam os padrões da mente egóica e ativam o sofrimento do corpo, como está acontecendo agora, por que não aceitar esse fato em vez de tentar escapar dele? Por que não cooperar com ele em vez de evitar relacionamentos ou continuar a perseguir a ilusão de uma companhia ideal, como uma resposta para os problemas ou um meio de encontrar satisfação? A oportunidade escondida dentro de cada crise não se manifesta, até que sejam conhecidos e aceitos todos os fatos de qualquer tipo, relacionamentos a uma situação. Enquanto você negá-los, tentar fugir deles ou desejar que as coisas sejam diferentes, a janela da oportunidade não se abre e você permanece preso àquela situação que vai continuar a mesma ou vai se deteriorar mais adiante. O conhecimento e a aceitação dos fatos trazem também um certo grau de distanciamento deles. Por exemplo, quando você sabe que existe desarmonia e retém esse saber, significa que surgiu um novo fator através do seu saber e que a desarmonia não poderá se manter inalterada. Quando você sabe que não está em paz, o seu saber cria um espaço de serenidade que envolve a falta de paz em um abraço terno e amoroso, e então transforma a falta de paz em paz.
no que se refere à transformação interior, não há nada que você possa fazer a respeito. Você não pode transformar a si mesmo e é claro que não pode transformar seu companheiro ou qualquer pessoa. Tudo que você pode fazer é criar um espaço para a transformação acontecer, para a graça e o amor penetrarem. Portanto, sempre que o seu relacionamento não estiver bom, sempre que fizer aflorar a loucura em você e em seu parceiro, fique feliz. O que estava inconsciente está vindo à luz. É uma chance de salvação. Sustente a cada instante o saber de cada momento, em especial o do seu estado interior. Se houver raiva, saiba que é raiva. Se houver ciúme, defesa, um impulso para discutir, uma necessidade de ter sempre razão, uma criança interior reclamando por atenção e amor, ou um sofrimento emocional de qualquer tipo, seja o que for, saiba a realidade do momento e sustente esse conhecimento. O relacionamento passa a ser o seu sadhana, a sua prática espiritual. Se você notar um comportamento inconsciente no parceiro, prenda-o no abraço amoroso do seu saber, de modo que você não tenha uma reação. A inconsciência e o conhecimento não conseguem conviver por muito tempo, mesmo que o conhecimento esteja só com uma pessoa e a outra não tenha consciência do que está fazendo. A forma de energia que existe por trás da agressão e da hostilidade acha a presença do amor absolutamente insuportável. Se você reage à inconsciência do seu parceiro, você também fica inconsciente. Mas se você ficar alerta à sua reação, nada está perdido. A humanidade está sob uma grande pressão para se desenvolver, porque é a sua única chance de sobreviver como raça. Isso vai afetar cada aspecto da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Nunca antes os relacionamentos foram tão problemáticos e oprimidos por conflitos como hoje em dia. Você deve ter notado que eles não aparecem para nos fazer felizes ou satisfeitos. Se você continuar buscando um relacionamento como forma de salvação, vai se desiludir cada vez mais. Mas se você aceitar o relacionamento, que ele está aqui para tornar você consciente em lugar de feliz, então o relacionamento vai lhe oferecer a salvação. E você estará se alinhando com a mais alta consciência que quer nascer neste mundo. Para os que se mantiverem apegados aos padrões antigos, haverá cada vez mais sofrimento, violência, confusão e loucura. O grande mistério do universo não está no espaço distante, nos mistérios das galáxias, dos buracos negros, nas milhares de galáxias que são fenomenais e incríveis. Os maiores mistérios não estão nos níveis atômicos, que também é inacreditável, o mundo atômico e subatômico, que os cientistas estudam e só entendem uma pequena parte. Os cientistas entendem somente uma minúscula parte do que está lá. Então você tem os mistérios do espaço, do macrocosmos e do microcosmos. E livros são escritos sobre os mistérios do universo. E a maioria desses livros, bons livros, que exploram os mistérios do universo, mas uma palavra que falta nos livros do universo, do micro e do macrocosmos, a palavra que não é mencionada é consciência. Que o mistério fundamental, o fato de que o universo é consciente, e esse é o milagre mais impressionante.
Como eu sei que o universo é consciente? Bom, eu e você somos conscientes. O universo está consciente em nós. O universo está experimentando a si mesmo, por um breve momento, como um ser humano. Está também experimentando por um breve momento ser uma nuvem ou um animal. E isso é incrível. Agora, cientistas provavelmente nunca saberão o que é consciência. Se é sequer possível de saber o que é consciência, porque a ciência está preocupada em olhar para o que está fora, no macro espaço ou no micro espaço da matéria. Mas o que a ciência não olha é para a sua consciência. O que é o universo olhando para si mesmo? Aquilo que percebemos como uma estrutura compacta, chamada corpo, que é sujeita às doenças, ao envelhecimento e à morte, não é real, não é você. É uma percepção errada da nossa realidade essencial, que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria o corpo como uma prova de sua crença ilusória de separação, para justificar o seu estado de medo. Mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo de não permanência, limitação e morte que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar em sua busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não no interior do seu corpo. Não lute contra o seu corpo, porque ao fazer isso, você está lutando contra a sua própria realidade. Você é o seu corpo. O corpo que você vê e toca é somente um delicado véu de ilusão. Debaixo dele, encontra-se o seu corpo interior invisível, a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do seu corpo interior, estamos inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta, onde não há nascimentos nem mortes, que é eternamente presente. Através do corpo interior, estamos sempre em contato com Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Não torna ninguém especial e não é exclusivo. A exclusividade não tem a ver com o amor de Deus, mas com o amor do ego. Entretanto, a intensidade do amor pode variar. Pode haver uma pessoa que atue como um espelho do amor, que você dirige a ela e que o devolva do modo mais claro e mais intenso do que outras. E se essa pessoa sente o mesmo em relação a você, pode-se dizer que as duas têm um relacionamento amoroso. O vínculo que liga as duas pessoas é o mesmo vínculo que nos liga a pessoa sentada ao nosso lado no ônibus, ou a um pássaro, a uma árvore, a uma flor. Só o que diferencia é o grau de intensidade com que sentimos. Mesmo em um relacionamento tido como viciado, podem existir momentos em que alguma coisa mais real se destaca, algo além das necessidades doentias do casal. São momentos em que a sua mente e a do outro cedem por um curto período e o sofrimento do corpo fica temporariamente adormecido. Isso pode acontecer durante uma relação física mais intensa ou quando o casal está presenciando o milagre do nascimento de uma criança, ou na presença da morte, ou quando um dos dois está seriamente doente, ou qualquer coisa que faça a mente perder a força. Nessas ocasiões, o ser, normalmente escondido debaixo da mente, se revela e torna possível o verdadeiro entendimento.
O verdadeiro entendimento é uma comunhão, a realização da unidade, que é o amor. Normalmente, esse entendimento desaparece rapidamente. Tão logo a mente e a identificação da mente reaparecem, deixamos de ser quem somos e voltamos a brincar e a representar para satisfazer as necessidades do ego. Voltamos de novo a ser uma mente humana, fingindo ser um humano, interagindo com outra mente e representando um drama chamado amor. Embora possa haver curtos lampejos, o amor não consegue florescer, a menos que estejamos permanentemente livres da identificação com a mente e que a presença seja bastante intensa para dissolver o sofrimento do corpo. Assim, o sofrimento não consegue nos dominar e destruir o amor. Existe uma maneira pela qual você pode usar o sofrimento quando ele aparece. E daí, aceitar aquilo que é no percurso do sofrimento é desistir da resistência. E de repente, esta é uma maneira de encontrar aquilo que está além da forma. Quando você sofre, e você, de bom grado, você pode praticar isso se você tiver uma doença ou o que seja. Aceite completamente aquilo que é. Não aceite a idade de doença, a ideia de doença. Eu falei sobre isso antes em algum lugar. Aceite simplesmente o que você sente neste momento. Traga aceitação para isso. O que quer que surja neste momento, isto é o que é. Isto liberta você do mundo da forma. Se você aceitar a forma por completo, isto liberta você da forma. Isso é um milagre. Se você não aceitar a forma desse momento, você é pego pela armadilha do movimento de reação. O que significa que você está mais preso ainda à forma. Então, entrega significa aceitar o que quer que surja. E lá está a cruz e ele diz, se você aceitar, então é a cruz quem carrega você. Não é mais você quem carrega a cruz. Isso não é impressionante? Daí o sofrimento muda de direção. E de repente se torna uma abertura para o reino do transcendente. Através da entrega, e a antiga tradição cristã nos traz uma lição do ser humano na cruz, que diz que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Quando algumas pessoas se encontram preparadas, elas entram em contato com o ensinamento espiritual do professor. E isto pode acelerar o processo de percepção. De que você realmente não precisa sofrer mais. E você está pronto para ouvir isso. Então Buda não falava de nada além disso. Isso há 2.600 anos atrás. De que pode haver um fim para o sofrimento auto-infligido. E quando você não mais inflige sofrimento a si mesmo, e lembre-se, são os pensamentos. Seus pensamentos fazem você sofrer mais do que qualquer coisa. Não é geralmente a situação.
É a sua interpretação da situação, de quão terrível ela é. E quando você percebe isso, então você vê que há outra maneira de viver, na qual você não mais confronta aquilo que é. E esse é o fim do sofrimento auto-infligido. Se eu não mais causo sofrimento a mim mesmo, eu não causo mais sofrimento nos outros, porque os dois caminham juntos. Vejam as suas vidas, as suas assim chamadas vidas. Se desmoronam e é doloroso. E nós não estamos negando ao não dizer que não é doloroso. É doloroso. Mas é uma chance, é uma oportunidade para as pessoas se aprofundarem e tomarem ciência de um fundamento, uma coisa a qual nós poderíamos chamar percepção verdadeira de proteção ou segurança, que não tem nada a ver com os aspectos externos de sua vida. E parece que é necessário para muitas pessoas vivenciarem adversidades na forma de perda, para serem levadas até lá. Voluntariamente elas não vão para lá. E nem todo mundo que vivencia adversidades chega até lá. Algumas são presas pelo movimento de reação e tornam-se profundamente raivosas ou dizem que isso não é justo. Ou que isso não deveria acontecer comigo. Ou ficam desanimadas. Eu não aguento mais. Ou você chora pelos próximos 5 anos. Você fica preso naquele movimento de reação. E você fica mais profundamente preso naquele padrão rígido. Mas existe uma chance de que você possa se aprofundar em si mesmo e abrir mão da busca por se identificar com qualquer forma em sua vida e de repente alguma coisa surge bem lá dentro que é cheio de paz. Você não consegue dar um nome para isso e de repente você toca alguma coisa que não sabia que existia. Em você. Algumas vezes eu chamo isso de sem forma. Poderia chamar de espírito, porque o espírito é aquilo que não tem forma. E de repente, você tem a paz que transcende todo o entendimento. Porque você não pode explicar isso. Bom, eu estou tentando explicar isso, mas é difícil. Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso. E então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós.
Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acredita ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições, que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamentos, que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você em um outro, totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecemos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a liberação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Só podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica. Não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? Então, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade no momento em que começamos a observar o pensador. Ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar.
Bom, essa é uma boa pergunta. O que eu quero? Eu tenho 34 anos, tenho um bom emprego, uma boa casa, sou casada com um homem maravilhoso, tenho muita ansiedade e não tenho ideia do que quero da minha vida. Tenho baixa autoestima e fico na defensiva. Facilmente, raramente estou contente ou grata. Meu pensamento é tão negativo que eu preciso da aprovação dos outros. Bom, isso não me parece uma pergunta, mas talvez haja uma pergunta escondida aí. Agora, primeiro, eu gostaria de parabenizar o questionador por seu autoconhecimento, porque o questionador está ciente de que ela está ansiosa. Nem todo mundo que está ansioso sabe que está ansioso. Eles são apenas dominados pela ansiedade em si, em seu estado normal. E se você perguntar a ele se está ansioso, ele fala, não, eu ansioso? Eu não tenho ideia do que quero de minha vida. Parece o começo do lugar de não saber o que é bom. Eu tenho baixa autoestima. Bem, mas você tem consciência de saber que você tem baixa autoestima. E ela continua aqui. Eu fico na defensiva facilmente. Sim, mas, de novo, você não fica apenas na defensiva. Você sabe que fica na defensiva. A questão é, você sabe que no momento de ficar na defensiva, você está na defensiva. Ou você sabe disso depois. Você pode investigar e ver qual das duas é. E ela continua. Eu raramente fico contente ou grato. Isso é interessante. É muito bom esta autoobservação também. Ela diz, não estou contente nesse momento, não estou contente, meu pensamento é tão negativo, e aí, mais uma vez, outro bom conhecimento. Meu pensamento é negativo nesse momento, quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça? Então, se você aplicar a consciência que já está lá se escondendo, por trás de todas as coisas, se você aplicar a consciência ao momento presente, quando essas coisas surgem, defensiva ou a baixa autoestima. E o que é a baixa autoestima? É algo que você diz a si mesmo sobre si mesmo em sua mente. É uma certa repetição de pensamentos que a voz na cabeça lhe diz. Isso é autoestima baixa. Você pode ter certas emoções que acompanham isso emocionalmente, mas, na verdade, essa base para baixa autoestima é algo que você diz a você mesmo sobre seu baixo valor, seus pensamentos. Agora, o questionador já sabe que ela tem baixa autoestima, e se ela pode saber que ela tem muita... No momento, no instante que ela percebe a baixa autoestima surgindo com pensamentos, ela pode reconhecê-los como pensamentos e não necessariamente pensamentos verdadeiros, como pensamentos repetitivos. Essa condição, esses pensamentos, talvez esse caminho, a autoestima pode ter começado na infância, e isso geralmente acontece com pessoas cujos pais são muito críticos, ou os pais dizem que você nunca é bom o suficiente, e esse pode ser um dos motivos. Então, pode ter começado aí. É uma maneira condicionada de pensar, pensamentos condicionados. Agora, a consciência, que já está lá no questionador, precisa estar lá no momento em que essas coisas surgirem. E então, você pode ver, quando surgem 3 pensamentos, você os reconhece como pensamentos que estão surgindo. E você não está mais completamente preso no que esses pensamentos estão dizendo.
Em outras palavras, para usar uma analogia que usamos não muito tempo atrás, você pode, seu sentido de ser não está nesse pensamento, mas está na consciência do pensamento, em outras palavras. Se você olhar para o céu, o vasto céu durante o dia, e desta vez vamos olhar para o céu diurno, a vastidão da enorme expansividade do céu é consciência nessa analogia. E as nuvens que vêm são os nossos pensamentos. Então, quando as nuvens vêm, porque nunca consigo fazer nada, certo? Então, você tem que olhar para os pensamentos como se eles fossem essas nuvens. E se as nuvens forem ficando cada vez maiores e maiores, você permanece no céu e permite que as nuvens passem e passem. E isso significa que você começa a não sentir mais que, na realidade, não está mais alimentando o pensamento condicionado. E está separando quem você é e tirando a sua identidade do pensamento. Pensar por um tempo, ter um momento mais frio, você verá que velhos padrões voltarão de novo e de novo. Mas você não vai estar mais os renovando. Você não os está mais alimentando como você os alimenta, se identificando com cada pensamento que vem. Há um eu nele, está dentro, então você separa. Você é a consciência por trás do pensamento. O mesmo se aplica a qualquer tipo de pensamento negativo. Você o reconhece como automático. Ele surge e é um pensamento. Então, mas você é a consciência que sabe que isso é negativo. Você percebe o padrão de pensamento. E se isso pode crescer, porque já está lá até certo ponto, se isso cresce, o que significa que se aprofunda, então esses padrões de condição irão diminuir, eles serão transmutados. Outro ponto aqui mencionado é que eu fico na defensiva facilmente. Defensiva pode acontecer e acontece muito rapidamente em interações humanas. A defensiva pode surgir tão rapidamente que é um padrão automático. E você só pode saber depois. Ou isso foi... E reconhecer, né, que foi defensiva novamente. Um assistente defensivo, é claro. Todas essas são maneiras do ego se proteger. Sendo o ego a mente feita por si mesma, ela simplesmente inventará uma defensiva. Qualquer mentira, apenas para manter sua identidade de ego intacta, então ela vai inventar qualquer coisa. Apenas tudo bem, isso é automático. Então, como num curso em milagres, eles estão dizendo que sempre que você ficar na defensiva sobre qualquer coisa, saiba que você se identificou com uma ilusão. Você se identificou com uma ilusão que é interessante. Isso é verdade. Digamos que você diga que a distância daqui até a Lua é mais ou menos 350 mil quilômetros e que a luz leva pouco mais de 1 segundo para viajar da Lua até a Terra. E você sabe disso, sabe que isso é um fato. Eu sei porque eu verifiquei, mas parece ser verdade. E outra pessoa disse que não, isso é completamente falso. Na verdade, leva 1 minuto. Agora é apenas uma diferença de opinião, de ponto de vista. E agora você sabe muito bem que a outra pessoa está errada. E se você disser não, isso não está certo. É uma atitude defensiva. Bem,
Depende de como você diz. A questão é se você se identificou com a sua mente, que tem essa posição, que por acaso é verdadeira, mas você está identificado com essa posição mental, em outras palavras, você deriva seu senso de identidade do pensamento. Se você se identificou com você, você ficará com raiva e na defensiva sobre a outra pessoa que está completamente errada. E você pode dizer coisas como, bem, se você souber, por exemplo, que essa pessoa sempre duvida de mim, por que você sempre duvida de mim? Você nunca acredita no que digo para você? Isso se chama defensividade. E isso é o ego tentando se proteger. Então, o curso em milagres, eles dizem, se você se identificou com uma ilusão, a ilusão não é que leva um segundo para a luz viajar da Lua para a Terra. Não é o que é a ilusão. A ilusão é que você se identificou com um padrão mental. Então você está fortalecendo uma identidade ilusória. Ao identificar, fortalecendo a posição mental de mim, minha posição mental, que é inconsciente. Então é assim que apenas uma diferença de opinião pode degenerar em um grande conflito. Apenas uma pequena diferença de opinião, porque o ego se torna defensivo. Então isso requer atenção de sua parte, para que você saiba quando surge. Então, sempre que você se torna defensivo, então, sem o ego, a mesma conversa continuaria e não leva um minuto. Eu sei que, de fato, a outra pessoa diz que leva um segundo, caso contrário, leva um minuto. Bem, não, você está errado, leva um segundo. Bom, vamos deixar por isso mesmo, então. Acho que é um segundo. E você acha que é um minuto. E fim da história. Ficar sem defesa ou ego, ok. Você pode continuar onde todo mundo vai e vai pesquisar na internet depois sobre isso. Isso definitivamente resolveria essa situação. Em formas de egoísmo inconsciente, você vai dizer o que diz na Wikipédia. Está errado, está errado. Eles não entendem bem. Apenas para terminar com essa questão, a chave é a sua consciência. Para que isso aprofunde, então, todos esses padrões que você mencionou vão enfraquecer. E já existe uma quantidade considerável de consciência nessa pessoa, o questionador. A consciência, claro, não é a pessoa, mas é mais profundo na pessoa. A coisa é aplicar a consciência ao momento presente quando as coisas surgem. Não de uma maneira abstrata. Sou uma pessoa defensiva. Será que algum dia desse me tornarei uma pessoa que não é negativa? Não consigo me livrar de meus padrões negativos. Sou tão negativa. Bom, não importa. O que importa é aplique a sua consciência nesse momento. E você pode não mudar as coisas em construção mental. Como, por exemplo, ficar pensando como posso mudar a mim mesmo. Eu não quero mais esse tipo de pessoa. Olhe para isso, nesse momento. É por isso que você aplica presença, como eu às vezes chamo. Faz tempo que não uso essa expressão. A espada da presença. Que corta o tempo e você vai aplicar isso. Agradecemos por se juntar a esta jornada transformadora. Se essas palavras ecoaram em seu coração, convidamos você a explorar mais nos vídeos sugeridos na tela. Para continuar aprofundando sua compreensão e vivendo no poder do agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos construir
Uma comunidade que busca a verdade interior.